Olá, meu nome é Guilherme e esse trabalho é de Bioquímica Geral e aborda o tema de vitaminas lipossolúveis. Primeiro eu vou começar falando sobre lipídios. O que são lipídios? Lipídios são moléculas orgânicas que são quimicamente diversas. A única característica em comum entre os lipídios é a insolubilidade em água. Tendo dito isso, eu vou citar alguns exemplos de lipídios, assim como suas funções. Um exemplo de lipídio são as ceras. Ela tem uma característica muito marcante de ser impermeabilizante e, como mostra na imagem, ela tem função estrutural também, no caso das abelhas. A indústria farmacêutica e cosmética usa muito a cera em produtos. Um outro exemplo de função de lipídios é armazenamento energético, que acaba servindo a função também de isolante térmico. Eu trouxe também alguns exemplos de alimentos ricos em lipídios, como peixes, sementes, alguns frutos, nozes e óleos. Por exemplo, alguns peixes, eles são ricos em lipídios extremamente importantes, que são as gorduras ômega. Agora eu vou entrar em mais detalhes sobre as classes e as estruturas dos lipídios. Alguns exemplos que eu vou citar vão ser os ácidos graxos, que também são conhecidos como ácidos gordos, os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteróis. Eu vou mostrar exemplo de estrutura nos próximos slides. Começando então pelos ácidos graxos. Eles são caracterizados pelo grupo de ácido carboxílico que está em azul, ligado a uma cadeia de hidrocarbonetos. Essa cadeia de hidrocarbonetos ela pode ser saturada, que é o primeiro caso, ou insaturada, que é o segundo caso, que ali em vermelho ele tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação vai fazer com que aconteça uma curvatura na molécula. E conforme isso for seguindo, por exemplo, se tivesse mais uma dupla ligação, ia aumentar o grau de curvatura. Uma coisa interessante é que quanto maior for a cadeia de hidrocarbonetos, mais apolar vai ser o ácido graxo. Geralmente, os ácidos graxos eles vão de 4 a 36 carbonos na cadeia de hidrocarbonetos. Seguindo para os triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são caracterizados pela ligação de uma molécula de glicerol, que é essa molécula que está em rosa, com o ácido graxo, que é essa molécula de azul. O ácido graxo, ele perde o OH dele, enquanto o glicerol, ele perde o H. Isso faz com que apareça uma molécula de água. É uma desidratação que ocorre. E isso pode ocorrer nos três OHs do glicerol. O triglicerídeo, ele é uma forma de armazenamento de ácido graxo. Seguindo para os fosfolipídios. Os fosfolipídios têm como característica o grupo fosfato, que é esse grupo mais acima da molécula. O grupo fosfato, ele se liga com o OH do glicerol. Quando essa ligação ocorre, o OH do glicerol, ele perde o oxigênio e os outros dois OHs do glicerol, um deles se liga com um ácido graxo, enquanto o outro pode ou não pode se ligar com ácido graxo.
No caso da imagem, os dois OH se ligaram com ácidos graxos, sendo ele um saturado e outro insaturado. O grupo fosfato mais o glicerol, eles são caracterizados por serem hidrofílicos. O que é isso? Eles se misturam com a água e eles, de certa forma, entre aspas, não têm aversão à água, enquanto a cauda, que é essa parte dos ácidos graxos, elas não se ligam com... Elas não... Elas têm uma, entre aspas, aversão à água. A bicamada lipídica, que é algo extremamente importante para a célula, ela é formada por fosfolipídios. Então, eles têm uma grande importância. Seguindo, então, para os esteróis. Os esteróis, eles têm como característica o núcleo esteroide, que são esses 4 anéis fusionados na parte inferior da molécula. Esses anéis, 3 deles são anéis com 6 carbonos, enquanto o último da direita, ele tem 5 carbonos. O esterol, ele tem, entre aspas, uma cabeça polar, que é esse OH no inferior da molécula, no canto inferior esquerdo. E esse OH, ele serve para transporte e para algumas outras funções. O esterol, ele serve como precursor de hormônios sexuais e outros compostos. Mas nessa forma, esse é o colesterol. Nessa forma, ele serve para estrutura, para dar, de certa forma, uma rigidez para a camada bilipídica. Seguindo para o que são vitaminas após essa introdução sobre o que são lipídios. As vitaminas são moléculas que são essenciais para o funcionamento adequado do metabolismo. E o que faz elas serem vitaminas são o fato de que elas não são sintetizadas pelo próprio organismo. Sendo assim, o que é uma vitamina para os humanos pode não ser uma vitamina para outra espécie, já que ela pode fazer a síntese. As vitaminas, elas são necessárias em pequenas quantidades. Elas não são necessárias em grande quantidade. E elas são divididas em 2 grupos. As hidrossolúveis, que são moléculas polares, então elas são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são moléculas apolares, que são solúveis em lipídios. As lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Eu vou entrar em mais detalhes sobre cada uma delas a seguir. Começando pela vitamina D. A vitamina D, ela tem a função de regular a captação de cálcio pelos intestinos e também a regulação dos níveis de cálcio nos ossos e também nos rins. A deficiência de vitamina D, ela pode causar má formação óssea na infância e também o raquitismo, que pode ser facilmente solucionado com uma suplementação de vitamina D. As fontes de vitamina D podem ser ovos, peixes, carnes, frutos do mar e leite. E tem muitas outras fontes. Para que a vitamina D se torne um hormônio ativo e tenha a sua função de fato, são necessárias algumas modificações. Ela começa com o desidrocolesterol, que é essa molécula à esquerda, na pele. Essa molécula entra em contato com a luz UV do sol
e acontece a quebra da ligação entre o carbono 9 e 10. Assim, o desidrocolesterol se transforma no colecalciferol. O colecalciferol vai para o fígado. E no fígado acontece a adição de uma hidroxila no carbono 25. E depois, no rim, acontece a adição de outra hidroxila no carbono 1. Essa molécula final, que é a da direita, se chama calcitriol. Ela é um hormônio que tem a função, de fato. A vitamina A. A vitamina A tem como função o desenvolvimento do tecido epitelial, que é a pele, por exemplo, e também ele inicia a resposta dos cones e bastonetes. Ele é o pigmento que inicia toda essa resposta. A deficiência de vitamina A pode causar um retardo no crescimento e também, muito importante, ela causa a cegueira noturna. Fontes de vitamina A são cenoura, batata doce, ovos e diversos outros alimentos. A vitamina A, ou retinol, tem como precursor o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele sofre clivagem onde a cetina indica, e após essa clivagem, uma molécula de beta-caroteno geram duas moléculas de retinol. O retinol sofre uma oxidação no carbono 15, que está marcado de rosa. Após essa oxidação, ele se transforma no cis-retinal. O cis-retinal ele pode sofrer mais uma oxidação e se transformar no ácido retinóico. O ácido retinóico ele tem uma função de expressão gênica. Ele controla a expressão gênica em células epiteliais. Mas o cis-retinal ele pode sofrer ação de uma proteína de membrana do bastonete. Essa proteína de membrana se chama rodopsina. Quando a rodopsina entra em contato com a luz, ele faz com que o cis-retinal se transforme no retinal todo trans. A molécula 11 e 12 de carbono, que está marcada de azul, que antes era cis, se transforma no 11 e 12 trans do retinal todo trans. Tendo em mente a importância da vitamina A, o Golden Rice foi criado. O Golden Rice, ele é um arroz que foi modificado geneticamente para que ele produzisse vitamina A. Ele foi modificado através da transgenia, inseriram um gene responsável pela síntese de vitamina A no código genético do arroz. E isso foi feito tendo em mente que alguns países pobres da Ásia têm uma dieta extremamente escassa em vitamina A. E isso gera problemas de deficiência de vitamina, que já foi citado, como cegueira e problemas de expressão gênica nas células epiteliais. Com o Golden Rice, essas pessoas que têm como base da alimentação o arroz têm acesso a essa vitamina essencial. Nessa foto a gente pode ver a comparação do Golden Rice, que é o arroz mais amarelado, com o arroz normal. O amarelo do Golden Rice é devido à beta-carotena, que tem essa cor. A vitamina E é o nome dado para um conjunto de lipídios que são chamados de tocoferóis. Esses tocoferóis, eles se associam a proteínas, formando lipoproteínas, e também a membrana plasmática. E isso no sangue. E eles têm a capacidade de agir como antioxidantes biológicos, porque eles conseguem capturar radicais livres e impedir que esses radicais livres oxidem os lipídios da membrana de células, assim evitando a fragilidade da membrana.
A deficiência de vitamina E é extremamente rara em humanos, mas animais que foram alimentados com uma dieta carente de vitamina E, eles apresentam fraqueza muscular e também eles apresentam esterilidade. Fontes de vitamina E são ovos e óleos vegetais. São alimentos bem ricos em vitamina E. Essa é a molécula da vitamina E. E o anel, ele é responsável por reagir com os radicais livres de oxigênio e também com outros radicais livres, que não sejam de oxigênio. A vitamina K, ela passa por uma sequência de oxidação e redução para a produção da protombina ativa. A protombina ativa, ela tem a função de controlar a coagulação do sangue. Então, a deficiência de vitamina K, ela gera problemas de coagulação. Esses problemas de coagulação podem ser fatais, mas é extremamente raro, tirando o caso de bebês. Mas alguns hospitais, eles aplicam rotineiramente essa vitamina em bebês. Alimentos que servem como fonte de vitamina K são folhas de plantas verdes. Essa é a molécula da vitamina K e o ciclo de oxidação e redução acontece nos anéis. Essas foram as referências. Obrigado.